A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção de Deus, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, agora no terceiro trimestre do ano de 2025, trimestre agora que tem por título A Igreja de Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Queridos irmãos, e essa primeira lição, ela tem por título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. E para essa lição, o texto áureo, ele está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 4, onde diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática para essa lição diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Meus amados irmãos, a leitura bíblica em classe, ela está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 14, aonde diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Queridos, os objetivos dessa lição são apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico e elencar as características do pentecostalismo bíblico, não é? Então, os irmãos estão observando que a nossa lição, ela gira em torno do pentecostalismo bíblico, não é? Apresentar a natureza, enfatizar o propósito e elencar as características. Queridos irmãos, o autor da lição, ele inicia esse trimestre apresentando o autor Mia Firman, né, que traz uma imagem muito significativa a respeito do nascimento da igreja em sua obra, né, no comentário de Atos dos Apóstolos. Ele diz que
Jesus planejou a igreja, não é, durante seu ministério terreno, mas deixou ao seu sucessor, né, o Espírito Santo, a missão de erguê-la e, consequentemente, colocar na história. Então, segundo o autor ainda, ele diz que foi no dia de Pentecostes que esse templo, né, espiritual foi construído e cheio da glória do Senhor. Então, a igreja do Senhor, ela aparece na história como a igreja de Jerusalém, tá certo? Como a igreja de Jerusalém. Para começar, todos nós sabemos, mas aí é tema da lição, né, da nossa lição de hoje, que a igreja ela nasce no dia de Pentecostes, tá certo? Então, o evento, o dia de Pentecostes, ele marca o início de um novo momento da igreja, que é chamado a Era da Igreja. Então, o Pentecostes ele era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, foi nesse dia aí tão especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, não é? Batizando-os, ou seja, envolvendo-os completamente com a sua glória. O derramamento ali do Espírito no dia do Pentecostes, ele marca o início da igreja, né? Como uma comunidade de profetas, não é? Como foi profetizado ali pelo profeta Joel. Então, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o autor do livro, que é o evangelista Lucas, ele ensina que esse acontecimento ele tinha um significado especial para o fim dos tempos, não é? Pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E além disso, né, o Pentecostes, ele foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado, tá certo? Jesus ele prometeu, eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador. E o Pentecostes foi uma prova muito clara disso. Então, o propósito desse derramamento do Espírito Santo, né, foi dar poder à igreja, tá certo? Poder, lembrando aqui sempre esse detalhe, para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-lo à verdadeira adoração, tá certo? Lembrando que o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, ele acrescentou à igreja poder e virtude para pregar o evangelho de Jesus Cristo, né, irmãos? Para testemunhar de Cristo ao mundo. E é isso que nós vamos ver nessa lição, né, com muita calma. Então, primeiro, vamos aprender um pouco sobre a festa de Pentecostes lá no Novo Testamento. A gente fala tanto, às vezes dá uma explicação breve ali sobre o Pentecostes, vamos aprender um pouco. Então, do grego, Pentecosté significa 50º, tá certo? Então, esse vocábulo ele era usado para os 50 dias de regozijo, né? 50 dias que começava com a Páscoa. 7 semanas mais um dia, conforme o livro do Levítico. Então, o termo Pentecoste, não é? Originalmente, ele designava a quarta festa estabelecida por Deus aos hebreus no Antigo Testamento. E aí, mais um detalhe importantíssimo, é que o derramamento do Espírito não veio num dia criado pelo homem. Quem estabeleceu o Pentecostes, não é? Revelou lá na lei, lá no livro do Levítico especificamente, foi o próprio Deus, tá certo? Então, o Pentecoste veio num dia estabelecido por Deus. Então, como o Império Grego passou a ter hegemonia por volta do ano 331 a.C., é provável que o nome Pentecoste ele tenha ganhado popularidade a partir desse período, não é? Lembrando, enfatizando ali o significado, que é o 50º dia, não é, contado a partir da Páscoa, tá certo? Então, com o tempo, o vocábulo ele passou a ser usado como nomenclatura para referenciar a experiência do batismo no Espírito Santo,
uma vez que essa experiência aconteceu exatamente no dia da festa. Então, e também indicar uma ala evangélica, não só referenciar a experiência do batismo, mas também indicar uma ala evangélica, que são os pentecostais, não é? Notoriamente a partir do século de número 20. Então, essa festividade ela possui alguns nomes diferentes. Não é? A festa das semanas, que se refere a 7 semanas após a oferta das primícias, não é? 7 semanas. A festa da colheita, referindo-se à conclusão das colheitas de grãos. E a festa de Pentecostes, não é? Se referindo ao período de 7 semanas mais um dia, que são 50 dias, após a oferta das primícias, e que acontecia junto com a festa dos pães asmos, tá certo? Junto com a oferta lá dos pães asmos. Na Bíblia, a festa permanece hoje para os judeus, não é? Com o nome de festa Hag Suavot, não é? Ou festa das semanas. Então, segundo a concepção agrícola, não é? Conclui a colheita dos ázimos, tá certo? E iniciada, né? Que foi iniciada lá com o plantio da cevada e do trigo. E, segundo a concepção histórica, conclui o significado da Páscoa. Então, o nome propriamente dito, né, Pentecosté, ele aparecerá em ambiente cristão, conforme indica o livro dos Atos dos Apóstolos e também a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, na primeira referência, os apóstolos eles encontram-se reunidos, né, no completado 50 dias depois da Páscoa, conforme Atos 2 e 1. Na segunda referência, o apóstolo Paulo desejava passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, conforme Atos 20 e 16. E na terceira referência, o apóstolo Paulo ele expressa o desejo de permanecer em Éfeso até o dia de Pentecostes por causa da missão nessa região, conforme 1 Coríntios, capítulo de número 16 e versículo de número 8. Então, essas são as únicas referências, não é, ao nome Pentecostes em toda a Bíblia Sagrada, tá certo? Em toda a Bíblia Sagrada. Então, o objetivo da festa. Então, a festa de Pentecostes era uma festa basicamente agrícola, não é? Era uma festa agrícola e que era celebrada no fim da primavera, tá certo? Quando a nova colheita de trigo ela era colhida, não é? Como vamos ver ali em esta festa, ela segue o primeiro, né? Ela segue o mesmo princípio da festa das primícias, que é o de agradecer a Deus por tudo que Ele tem providenciado, não é? Reconhecendo a sua bênção. E também a comemoração da festa. Então a Bíblia ela nos mostra que no dia da festa, todas as atividades normais deviam ser suspensas, né? A fim de que o povo se reunisse para uma santa convocação. Então você vê que era conforme previsto lá no livro do Levítico. Então você vê que não era uma festa qualquer, era uma solenidade, era feriado nacional, né? Então, além do caráter do agradecimento, a festa ela tinha também um propósito caridoso, pois as necessidades dos pobres e estrangeiros também deviam ser lembradas nessa ocasião. Por exemplo, irmãos, aquela ocasião do livro de Ruth, onde ela foi colher os grãos que caíam, aquilo ali era celebrado no dia de Pentecostes. Inclusive, no dia de Pentecostes, é lido o livro de Ruth, não é? Porque é lembrado que sobre essa questão da caridade. Naquele dia, o que caía no chão ali, a sobra, digamos assim, da colheita, ela era doada aos pobres. Então, é o festival judaico da colheita, né? A festa de Hag Suavot, não é? Que comemora a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai
50 dias depois do Êxodo. Então, para os cristãos, o Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus através do dom de línguas, não é? Como descrito no Novo Testamento. É importante aqui frisar, não é? Só lembrar um detalhe, é que nós não somos judeus, né, irmãos? Nós somos cristãos. É diferente. Para os judeus, o significado, né, tem o significado, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, tá certo? 50 dias depois do Êxodo, mas para nós cristãos, o significado do dia de Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus através do dom de línguas, né? O dom de línguas é a evidência inicial, conforme é claramente descrito no Novo Testamento. Então, o movimento pentecostal, ele tem seu nome derivado desse evento, né? Da festa das primitas, do Hag Shavuot. Então, passou ao longo da história a celebrar a memória do dom, né, da Torá, chegando ao universo cristão, celebrando o dom do Espírito Santo. Então, por esse motivo, a palavra pentecostal, ela é usada para descrever os eventos que ocorreram no dia de Pentecostes, tá certo? Conforme o registro do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. No ponto 2 da nossa lição, vamos falar sobre a natureza do Pentecostes bíblico. Então, o primeiro ponto é que o Pentecostes bíblico, ele é de natureza divina, tá certo? Então, o evangelista Lucas, ele relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som. Isso aqui é interessante frisar, irmãos. Ainda tem muita gente dizendo que se ouviu um vento, tá certo? Que se viu um vento, não é? Eu às vezes vejo as pessoas soprarem no microfone e dizerem que aquilo ali é o vento do Pentecostes. Na verdade, ninguém voou naquele dia, os cabelos não se assanharam naquele dia com vento, ninguém sentiu o vento. O que aconteceu naquele dia foi um som, não é? Como que de um vento veemente e impetuoso. A gente pode até imaginar aquele som, né? Não é? O som como que de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Então a gente observa que o som encheu toda a casa, não foi o vento que encheu, tá certo? Alguns detalhes são cabíveis de explicar aqui. Por exemplo, se houve um som, a maneira como eles estavam assentados e foram vistas, tá certo? Eles ouviram o som, eles estavam assentados, o som, ele tomou todo aquele ambiente, e aí foram vistas, eles viram, por eles, línguas repartidas como que de fogo. Então, esses sinais, você observa que isso aqui é muito interessante para o nosso aprendizado, tá certo? Os estudiosos da Bíblia, eles explicam que são sinais de manifestação da presença de Deus, que são chamadas, né, teologicamente, de teofanias. Né? Então, o significado desses sinais, é que Deus se revelou de forma visível e audível, tá certo? Então, se viu, né, e se ouviu, tá certo? O som do vento, tá certo? Se ouviu o som, não se sentiu o vento. Guarde isso aí, porque isso é muito importante. Então, Deus se revelou de forma visível e audível, assim como ele fez no Monte Sinai, quando entregou a lei de Moisés, que por sinal era um dos significados do dia de Pentecostes. Então, naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte, né? E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo, lá no dia da entrega da lei a Moisés no Sinai, tá certo? Moisés, depois, ele lembrou ao povo desse momento, dizendo, conforme Deuteronômio 4,36, desde o céu te fez ouvir a sua voz, para te ensinar
e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Né? Então, os irmãos observam que há uma semelhança para explicar que o dia de Pentecostes, ele é, primeiro, de natureza divina. Segundo, ele é um evento paralelo ao Sinai. Então, assim como no Sinai, não é, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, não é, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro, não é, do Espírito de Deus com a igreja. Então, Pentecostes é a experiência do Espírito Santo, tá certo? Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. E no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita no coração das pessoas, uma vez que o Espírito Santo encheu de poder e virtude para as pessoas testemunharem, não é? Para os seus discípulos testemunharem acerca da palavra de Deus. E também o dia de Pentecostes é centrado em Cristo e nos tempos finais. Tá certo? Então, lá na sua pregação no dia de Pentecostes, se você lê a pregação de Pedro, você vai ver que o foco da pregação de Pedro, lá em Atos 2 ainda, que as pessoas só costumam ler até o dia de Pentecostes, mas depois tem o discurso de Pedro. E a gente vai ver que o discurso de Pedro, o foco, o centro, a temática da fala de Pedro era Jesus Cristo. Não é? Então, com isso ele mostra que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, não é? Ressurreição, não é? E ascensão de Cristo. Então, significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, ele também tem Cristo no seu centro. Não é? Então, sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia, não é? Aliás, o seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem cruz. Tá certo? Foi necessário Jesus morrer, ressuscitar e anunciar o dia de Pentecostes. E aí o apóstolo Pedro, ele, além disso tudo, ele explicou que o Pentecostes ele foi o cumprimento da profecia do profeta Joel, conforme Joel capítulo 2, versículo de número 28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Né? E quando o apóstolo Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento ele tinha um significado escatológico, ou seja, ele estava ligado, não é, ao plano de Deus para os tempos finais. E qual o propósito, então, do Pentecostes bíblico? Não é? Vamos ver quais são os propósitos. Primeiro, o Pentecostes bíblico, isso aqui é importante, né, irmãos? Porque algumas pessoas estão confundindo o dia de Pentecostes para ficarem famosas, para, sei lá, tem toda aquela história das supostas profecias, não é? Da deturbação do sentido bíblico. Então, o Pentecostes, ele tem por um objetivo promover a verdadeira adoração. Então, as manifestações externas, não é, como o som, o vento e o fogo ocorridos no Pentecostes, eles prendem a nossa atenção. Agora, a gente não pode perder de vista que o Pentecostes, ele produz internamente o que ele produz internamente na vida do crente. E um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. O versículo 11 diz: temos ouvido em nossas próprias línguas falar das naturezas, das grandezas de Deus. Lembrando aos irmãos que a adoração é tudo aquilo que a gente faz em reverência, não é, de um Deus. Então, quando a gente ouve a palavra, a gente ouve em reverência a Deus. Quando a gente louva em reverência a Deus.
tá certo? Então, o Pentecoste não adora, que não adora não é bíblico, não é? A gente chega a essa conclusão. O pentecostal sem adoração, ele não é o Pentecoste bíblico, né? Uma das características do Pentecostes, tá certo? É promover os objetivos, promover a verdadeira adoração. Então, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus, conforme Atos 10, 46. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, ele diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, ele dá bem as graças, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 17. Então, o fogo pentecostal, ele promove o verdadeiro louvor. Segundo objetivo é poder para testemunhar. Então, o Pentecoste, ele tem uma dimensão escatológica, tá certo? Então, porque ele aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, conforme Atos 2 e versículo 20. Então, essa realidade nos últimos tempos não significa que a igreja deve ter a visão escapista, né? Ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo, né? O Pentecoste, ele não foi dado para os crentes se isolarem, tá certo? Com o argumento de que nós não vamos ficar no mundo, então, né? Então vamos nos isolar. Não. A igreja que aguarda com esperança a volta de Cristo é a igreja que cumpre a sua missão. E qual é a missão? Testemunhar de Cristo. Né? Para cumprir a missão, ela precisa de poder para testemunhar. Porque Jesus percebeu o seguinte, que se ele não mandasse outro consolador, se não tivesse alguém com a igreja não ia seguir. Né? Jesus mandou os discípulos ficarem no lugar orando enquanto ele ia orar. Quando voltou, estavam dormindo. Repreendeu, foi embora, voltou de novo, estavam dormindo. Jesus, quando aparece lá no último capítulo do Evangelho segundo Marcos, antes dele anunciar a grande comissão, a Bíblia diz que ele encontrou os discípulos entristecidos e desmotivados, depressivos. Aí ele lança-lhes a incredulidade em rosto e ele diz, portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é? Ou seja, ele sabia que só o povo não ia conseguir. Então, ele promoveu a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, para que a igreja, de fato, desse continuidade à sua missão de pregar o Evangelho a toda criatura, ou seja, de testemunhar acerca das grandezas de Deus. Tá certo? Então, de fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Algumas características do Pentecostes bíblico. Primeiro, é uma experiência específica. Né? Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, ele é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Então, naquele dia, Jesus batizou, ou seja, o Espírito Santo foi derramado sobre cerca de 120 pessoas. Essas pessoas já eram regeneradas. Ou seja, essas pessoas já eram salvas. O contexto disso aí, irmãos, é que essas pessoas estavam... Jesus, ele não faz as coisas assim de qualquer maneira, né? De forma deliberada. A Bíblia diz que Jesus, ele manda os discípulos ficarem em Jerusalém. E por que eles tiveram que ficar em Jerusalém? Por que eles tiveram que ficar lá em Jerusalém? Por quê? Porque fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque quem estava em Jerusalém, naquele período ali dos 50 dias, não é, após a Páscoa, contar depois da Páscoa, eles estavam se preparando para oferecer as primícias a Deus. Eles estavam em jejum e em oração. Então, Jesus não mandou as pessoas ficarem em Jerusalém por acaso. Tá certo? Elas ficaram lá porque elas já eram salvas. Elas obedeceram o mandamento de Cristo, foram para o cenáculo orar. Eles estavam no cenáculo orando por quê?
quem estava em Jerusalém estava em jejum e oração. Então, Jesus ele já havia dito, né? Lá em João 15:3, que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados no céu, conforme Lucas capítulo 10, versículo 20. Então, essas pessoas que ficaram, essas 120 pessoas que ficaram, elas eram crentes, né? Então, Jesus mandou esperar que elas ficassem lá até que do alto elas fossem revestidas de poder. Ou seja, mandou elas esperarem pela experiência pentecostal, ou seja, pelo batismo no Espírito Santo, que é o revestimento completo, o envolver, não é, no Espírito Santo, que foi o que aconteceu ali. Então, o Pentecostes bíblico, ele é, por conseguinte, distinto da salvação, tá certo? Na verdade, a obra salvífica de Jesus na cruz, ele proveu a bênção pentecostal. Então é assim, ó, a gente não precisa do Pentecostes para ser salvo. Porém, o crente salvo, né? O crente salvo, ele recebe de Deus poder e virtude. Tá certo, irmãos? Poder e virtude para fazer a obra do Senhor. Segundo, uma experiência, a segunda característica é que é uma experiência definida e contínua. Então, o resultado do enchimento do Espírito Santo, né? Como resultado, os crentes eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a Escritura Sagrada ela é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Tá certo, irmãos? Aqui, só lembrando um detalhe, outro detalhe, que há, não é, irmãos? Sem dúvida alguma, que existem outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo, não é? Por exemplo, eu às vezes, quando estou ensinando sobre isso na igreja, eu digo, irmão, será que é possível uma pessoa que é batizada no Espírito Santo não fazer a obra de Deus? Porque o batismo no Espírito Santo, irmãos, vocês concordam comigo que é um revestimento de poder para o crente fazer a obra de Deus? E como é que pode um crente batizado dizer que não vai fazer a obra de Deus? Não é uma contradição? Não tem um efeito contraditório aqui? Tem. Então é assim, ó. A evidência inicial, com certeza, segundo a Bíblia, é o falar em outras línguas. Tá certo? Agora, existem outras evidências que a gente poderia relatar. Então, foi o falar em línguas e não sentir uma grande alegria, ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Foi o falar em outras línguas que evidenciou, ou seja, que deixou claro que eles receberam uma experiência do céu. Né, irmãos? Não foi outra evidência, não foi a alegria que eles sentiram, né? Não foi, enfim, qualquer outra coisa que eu poderia relatar. O que deixou claro para os crentes judeus que eles tinham tido, de fato, uma experiência pentecostal foi o falar em outras línguas, tá certo? Isso aí cravou que realmente eles receberam algo do céu. E terceira característica, as línguas e o amor. Então, a evidência física inicial foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria, um amor afetuoso que evidenciou o batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5:5, ele diz: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ele escreveu para uma igreja pentecostal. E o amor aparece aqui não como evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade. Né? O amor, ele é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Ou seja, quem tem o fruto do Espírito Santo tem algumas características. Não são pedaços, são características. Não é? Então, quem tem o fruto tem algumas características.
e a primeira das características, ou seja, das virtudes, é o amor. Tá certo? Aparece, isso aí é bíblico e é muito claro na Bíblia Sagrada. Também a igreja que nasceu em Jerusalém, mais algumas características aqui, para a nossa lição de hoje, ela foi inaugurada no Pentecostes, tá certo? Então, no dia de Pentecostes, se inaugurou a igreja de Cristo. E isso aconteceu, conforme nós estamos falando, com a descida do Espírito Santo, conforme a profecia lá do profeta Joel. Então, a noiva do Cordeiro, que era a igreja, ela estava vivenciando essa profecia e, ao mesmo tempo, sendo estabelecida pelo próprio Deus. Tá certo? Então, dois sinais sobrenaturais antecederam o advento do Espírito Santo, ou seja, seu derramamento. São eles, aí eu quero reforçar, som, não é? Como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso aqui para a gente fixar o que a gente já falou. Então, esses sinais, o som e as línguas, eles anunciavam a chegada de alguém muito importante, que era o Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Trindade, para inaugurar a igreja, iniciando aqui a sua jornada histórica. Então, eram sinais particulares, não é? Que não se repetiram posteriormente nos batismos subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único, tá certo? Que marcou o início de uma nova dispensação. Então, o Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, marca o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e da era messiânica, tá certo? Então, esse evento crucial na história da igreja, ele demonstra a plenitude, não é, da ação do Espírito Santo, ou seja, do derramamento dos seus dons sobre toda a carne. Foi o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito, que foi profetizado pelo profeta Joel, né? Em Joel 2:28, e a parte A do versículo 32. Também do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Também de João Batista, né? Em Mateus 3:11. E do próprio Jesus, né? Em Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. E também é chamado, conforme já falamos, de batismo no Espírito Santo, conforme João Batista, não é? Eu batizarei com água, mas após mim virá um que batizará no Espírito Santo e com fogo, tá certo? Então é um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência inicial do falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente numa vida mais profunda de adoração e eficiente serviço para Deus. Esse conceito aqui, é um conceito que nós não podemos esquecer, tá certo, irmãos? Que faz parte da nossa fé. Nós não podemos esquecer, não podemos perder de vista o que está sendo dito aqui. Então, foi nesse dia que a igreja foi estabelecida, tá certo? Eles foram batizados com poder. Somente nesse dia aí é que a igreja foi estabelecida com autoridade, né? E na forma como Deus havia determinado. Então, o ministério de Deus, aguardado desde o princípio dos séculos, ele estava revelado, né? O mistério de Deus, a igreja, tá certo? O órgão de Deus na dispensação do Novo Testamento, que havia aparecido em cena, conforme nos ensinou o pastor Eurico Bergsten. Queridos, algumas características a mais, não é, da igreja que nasceu lá em Jerusalém. Ela era centrada na palavra de Deus, não é? Aqui, desde a pregação do apóstolo Pedro, a gente observa, não é, uma característica marcante da igreja que deve marcar a nossa vida hoje também. Porque ela em alguns lugares, ela está sendo perdida de vista. Por exemplo, uma das marcas fundamentais da igreja é o amor pela palavra de Deus. Então, as pregações proferidas nos arredores de Jerusalém, elas eram fundamentadas em várias passagens do Antigo Testamento,
como as pregações de Pedro, tá certo? As pregações conforme as pregações de Pedro, lá em Atos 2, 16 e 17, o de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja, em Atos 8, dos versículos 32 ao 40, bem como nas palavras do próprio Cristo. Né? Em Atos 2, 42 está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá certo? Filipe, ele explicou o texto do profeta Isaías ao eunuco da rainha Candace dos etíopes. Não é? Então, essa centralidade na palavra, ela é necessária, não é? Por quê? Porque a palavra é lâmpada para os nossos caminhos, não é? Em nosso manual de ensino. Além disso, a palavra é alimento para a nossa alma. Segundo, é que a igreja nasceu em Jerusalém, ela perseverava em oração. Então, conforme eu disse aos irmãos, a igreja ela estava em constante oração. Atos 1:14 diz que todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então, após as primeiras conversões, o evangelista Lucas ele atesta que a igreja continuava vivendo em oração. Né? Então, isso foi essencial e continua sendo um recurso indispensável, né, para os cristãos enfrentarem as aflições. Não é? São as orações. A oração é um mandamento bíblico, irmãos. Não é? Lembrando que a oração não livra ninguém de tentação, mas ela dá resistência para o crente resistir à tentação e manter uma comunhão firme com Deus. É um mandamento bíblico e é o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. Tá certo? É na oração que Deus se faz presente. Depois que Jesus mandou os crentes ficarem em Jerusalém, cumpre-se lá, Atos 1:14. E todos estes perseveravam. Ou seja, não foi uma oração de um minuto, meio minuto, boa noite, Jesus. Não. Eles perseveravam em oração. Tá certo? Unanimemente, não é? Não era uma oração aleatória. Perseveravam unanimemente em oração e em súplicas. Também a igreja que nasceu em Jerusalém, ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, falar em outras línguas, porque, irmãos, tem igrejas que há muito tempo não se tem mais batismo no Espírito Santo. E as pessoas estão enganadas, né? Eu encontro pessoas dizendo assim, não importa, nós não vamos para o céu. Nós não vamos para o céu por causa do batismo no Espírito Santo. Meu Deus do céu! Como pode um crente pentecostal que crê na atualidade dos dons rejeitar ou negligenciar a busca pelo batismo no Espírito Santo? Uma vez que esse é um revestimento de poder e virtude para darmos continuidade à obra de Deus. Então, irmãos, a igreja que nasceu em Jerusalém, ela recebeu o batismo no Espírito Santo. O falar em outras línguas, conforme já anunciamos aqui, ele foi o sinal físico distintivo no dia de Pentecostes e continua sendo a evidência que o cristão recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é a externalização de uma experiência reconhecível, audível e visível. Não é? Isso aqui é importante. Não é uma prática destituída de doutrina. Não. Ela está fundamentada em um sólido e inamovível, não é? Alicerce bíblico teológico. Também não é um modismo, não é, irmão? Muito pelo contrário. É uma promessa feita por Deus, confirmada por Jesus e manifestada pelo Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é real, irmãos. É real. A gente precisa informar isso para os alunos e ter isso como convicção. É bíblico, a promessa feita por Deus. Isaías 44:3. Confirmada pelo Filho, Atos 1:5. E manifestada pelo Espírito Santo, está lá, Atos 2:4. Então, tem referência bíblica de sobra.
Também a igreja que nasceu em Jerusalém, ela recebeu ordem para evangelizar. É comum, não é? E eu estou expressando um pouquinho da minha maldade no coração, né, irmãos? Porque a igreja que nasceu em Jerusalém, ela... A igreja de Jerusalém, aliás, a igreja atual, ela tem uma dificuldade, ela resiste um pouco quando o assunto é testemunhar de Cristo, ou seja, quando o assunto é evangelizar. Então, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja deveria permanecer em Jerusalém para receber a virtude do Espírito Santo. Foi para isso que Jesus mandou a igreja ficar em oração. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Depois do revestimento de poder, os discípulos deveriam levar o evangelho até os confins da terra. Né, irmãos? Após a descida do Espírito Santo, o evangelho se espalhou rapidamente. Não é? No dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se converteram. Não é? Quase 3.000 pessoas. E após a cura do coxo na porta do templo, o número de convertidos chega a quase 5.000, conforme Atos capítulo 4, versículo 4. Em Atos 5,14, Lucas declara: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então a primeira etapa foi cumprida. Agora no capítulo 2, não é? Versículo 7, o evangelho permaneceu restrito ali à cidade de Jerusalém. Também a aplicabilidade da festa de Pentecostes para a igreja de Cristo. Isso aqui é muito importante. Então Jesus ele foi sacrificado durante a festa da Páscoa, não é? Ele foi sepultado durante a festa dos pães asmos, ele ressuscitou na festa das primícias, e 50 dias depois, no dia da festa de Pentecostes, veio o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos. Então, baseado nisso, preste atenção, uma coisa interessante. Primeiro, o alcance da festa. Não é? Pentecostes ele fala de uma promessa, com algumas características. Pentecostes é uma promessa segura, abundante, abrangente e real. Ela é segura porque Jesus disse, ele prometeu, eu derramarei o meu Espírito, tá certo? Ela é abundante porque sobre toda a carne, ou seja, todos aqueles que buscarem o batismo, ele está à disposição de todos, basta buscar. Ela é abrangente, pois ela quebra, não é, a acepção racial, ou seja, toda a carne. Também quebra a acepção sexual, não é, quando diz filhos e filhas. Etária, quando diz jovens e velhos. E social, quando diz servos e servas. Então, por isso ela é abrangente. E também ela é atual, porque conforme Atos 2 e versículo 39, diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Não é? Isso que é muito interessante. Então, um dos propósitos da festa era também a aproximação de todos que estavam distantes. Tá certo? Observe, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos os que estão longe, né? Todos quanto. E todos os que criam estavam juntos. Então você observa que um dos propósitos da festa era a aproximação de todos. Tá certo? Segundo, a abrangência da festa. Então a festa das primícias era movido, na festa das primícias, era movido perante o Senhor um óleo, né, um feixe de espigas de trigo. Já na festa de Pentecostes, eram movidos perante o Senhor 2 pães de trigo. Isso falava da igreja, né, que seria formada de judeus e gentios. Então, ela formando assim um só corpo. No lugar do feixe, agora nós temos a unidade do feixe, do trigo, que é o pão. Então, o feixe de espigas fala da união, mas os pães vão além, tá certo? Eles falam de unidade, né? União é diferente de unidade, ou unidade diferente de união. Unidade diz respeito a pensamento, tá certo? A propósitos, coisas um pouco mais elevadas do que a própria união.
Então, um feixe de espigas, né? Em um feixe de espigas, os grãos, eles simplesmente presos às espigas, eles estão simplesmente presos, porém isolados uns dos outros, mas em um pão é diferente. O trigo é o mesmo, mas os grãos passaram por um multiforme processo e agora formam um todo, né? Um corpo único. Então, o derramamento pentecostal fez isso na formação da igreja, lá em Atos capítulo 2. E também a colheita da festa, né? Então, após a sua ressurreição, Jesus ficou na terra por 40 dias, quando foi ascendido ao céu, e 10 dias depois, na festa de Pentecostes, né, no 50º dia depois da Páscoa, cumpriu-se a promessa do derramamento do Espírito Santo. E durante a festa de Pentecostes, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, tá certo? E do hebraico, né, Ruach Kadosh, e do grego Agios Pneumatos, e logo após os apóstolos colheram os frutos, não é, de Atos 2, do 37 ao 41. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que depois dessa lição, não há dúvidas, tá certo, de que o Pentecostes marcou o início da igreja. Não é? Jesus, agora glorificado, ele batiza os crentes no Espírito Santo, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, não é? Cujo nascedouro foi no Pentecostes. Então esse evento ele é essencial, tá certo? Porque ele mostrou que Deus, ele deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. Então, essa missão só pode ser realizada com êxito se ela for realizada com o poder do Espírito Santo. Então, a igreja que nasceu, né, em Jerusalém foi inaugurada com o poder do alto, sendo agraciada com o batismo no Espírito Santo e outras bênçãos celestiais. Não é, irmãos? Então, tudo que a igreja recebeu naquele início ainda é vivenciado pelo corpo de Cristo em nossos dias. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Que lição maravilhosa. Eu acho que eu vou usar uma expressão assim bem forte, porque eu acho que é praticamente impossível sairmos de uma lição como essa e não sentirmos em nossa alma algo especial, não é? E não sentirmos o poder pentecostal, a glória de Cristo sobre a nossa vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Aproveitando que estamos no início do trimestre, convide seus alunos, convide os irmãos da igreja, produza um convite, distribua para os irmãos da igreja um vídeo para lançar no telão. Hoje toda a igreja tem um telão, tem um projetor, uma TV, alguma coisa, né, para projetar um visual, convidando os crentes, ou no início ou no final do culto, ou durante o culto verbalmente, não é? Faça isso, queridos. Vamos fortalecer a escola dominical, porque esse trimestre está uma bênção, lições maravilhosas para todos nós, e eu tenho certeza que a presença de Jesus em nossa vida durante todas as lições será real. Um forte abraço a todos, mais uma vez uma excelente aula, e se Jesus não voltar a próxima semana, eu estarei aqui comentando a lição de número 2. Paz do Senhor, queridos! Um forte abraço a todos, em nome de Jesus.